pessoal, tudo bem? Depois de um longo e tenebroso inverno, tô aqui tomando nossos vídeos, né? E num momento como esse não tem como eu falar de outra coisa a não ser sobre um livro que me ajudou muito nesse período de bastante sofrimento que eu vim e venho enfrentando, como todos vocês, eu acredito, né? A gente está no auge da pandemia, que está se estendendo por mais de um ano, e na minha vida aconteceram uma série de problemas, né? E eu vou falar de alguns agora, que é para poder quebrar um pouco o tabu desse tema e também para poder dizer para vocês que todos nós estamos, talvez não no mesmo barco, mas com certeza juntos nessa situação toda, né? Então, ano passado minha mãe teve Covid, a gente sabe, as pessoas mais próximas sabem que ela ficou 21 dias entubada, foi tudo muito difícil. A gente realmente achou que ela ia partir, mas Deus teve misericórdia, ela está com a gente, ainda com sequelas e tal, e se recuperando. E no final do ano eu tive uma surpresa maravilhosa e eu fiquei grávida, eu realmente não esperava isso, eu achei que era um presente de Deus para a vida da gente, assim, eu e meu marido ficamos muito contentes. Só que depois de 2 meses a gente perdeu o bebê. E foi uma experiência muito traumática em vários aspectos. Ainda estou me recuperando disso, né? Emocionalmente ainda estou um pouco diferente. E hoje, domingo de Páscoa, né? Poucos dias antes do prazo dele se vacinar, o meu pai está com Covid, está no hospital com a minha mãe agora, que também não pode pegar de novo a doença, mas que está acompanhando ele lá em São Paulo. Então, assim, são uma série de circunstâncias que eu acho que de formas diferentes todos nós estamos enfrentando. Então, o que eu fui fazer nesse período todo de luto e tristeza e sofrimento, e aqui eu abro um espaço para todas as mulheres que passaram pelo que eu passei, porque eu descobri que muitas passaram e a gente não consegue falar sobre isso, e quem não passou não entende. Então, se vocês quiserem me escrever e falar comigo sobre essas coisas, eu tô aberta, porque eu sei como é doloroso, né? Então, o que eu fui fazer foi estudar, que é o que eu faço sempre. Eu só resolvo as coisas dessa forma, né? E eu encontrei um livro que foi indicado pela Débora, que é esposa do pastor Gil, que foi pastor lá da igreja que a gente frequenta e faleceu também pouco tempo atrás. Ela me indicou esse livro, que ela disse que não conseguiu acabar ainda de ler, mas que está gostando muito, e eu comi o livro, né? Porque era exatamente o que eu estava precisando. Falar um pouco sobre o Timothy Keller. Ele é um pastor presbiteriano que abriu uma igreja em Nova York chamada Redeemer. Ele é muito culto, erudito mesmo, teólogo, escreve de uma forma muito interessante, muito boa. E ele é desses pastores raros que conseguem se atualizar e conseguem se contextualizar sem perder a essência daquilo que creem. Então ele é um homem muito inteligente e assim, ele coloca as coisas de uma forma muito prática e verdadeira. E nesse livro aqui ele vai ajudar a gente realmente a trilhar uma jornada de compreensão do que é a dor e do que é o sofrimento, né? E esse livro ele é interessante porque ele acaba agradando vários tipos de leitores, porque na primeira parte do livro ele faz um levantamento, né, uma pesquisa sobre o sofrimento em várias culturas, várias religiões, em vários sim, pontos de vista filosóficos. Então, para pessoas como eu que gostam bastante de informação, a primeira parte é super legal. E na segunda parte e na terceira parte, ele foca mais na questão de como a Bíblia apresenta o sofrimento, né? Ele vai falar uma série de histórias, ele vai falar vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, vai falar sobre Elias, vai falar sobre o próprio Jesus Cristo, sobre José, sobre Jó, sobre o apóstolo Paulo, sobre como cada uma dessas pessoas vivenciou o sofrimento e como o sofrimento é um tema que está presente em toda a Bíblia, né? E isso vai na contramão dessa proposta triunfalista do evangelho de hoje em dia, né? Essa comercialização do poder de Deus, em que as pessoas pedem dinheiro em troca de favores, tentando colocar Deus numa espécie de mordaça, numa coleira. Então, se eu obedeço a Deus, Deus me dá. Se eu obedeço a Deus, eu mando em Deus. Isso não está na Bíblia, né? E ele vai deixar isso bem claro aqui. O símbolo da nossa fé é um servo sofredor, né? E hoje a gente fala sobre isso porque é Páscoa. Então a gente tem um Deus que se encarna, que pega o reino de Deus, que faz curas, faz milagres, que se dedica, que ama, que ministra ali para a transformação e arrependimento das pessoas, e que é morto injustamente, torturado por um governo totalitário, que era o governo romano.
apoiado ali pelos judeus da época, os religiosos fariseus hipócritas, né, que ele criticava duramente. E esse homem ele é torturado, crucificado, morto, né? E por que ele passa por tudo isso? Para cumprir um plano maior, que era o plano de Deus de nos salvar, né? E aí depois no terceiro dia, quando o mal realmente pensa que triunfou, ele vence e ressurge e renasce, né? Ali saindo do túmulo, ressuscitando para mostrar para o diabo que quem tinha vencido era ele, o amor de Deus, a graça de Deus, né? Então, esse livro vai falar na segunda parte sobre esses exemplos de fé e de como isso está presente na Bíblia. E a terceira parte tem umas sugestões mais práticas, né, de como é que a gente pode fazer para lidar com momentos cruciais ali, de momentos assim, de vida que a gente não consegue explicar. E é interessante porque cada capítulo acaba com uma história real de pessoas da igreja dele que enfrentaram sofrimentos, né? E tem as histórias assim mais variadas, desde pessoas com doenças físicas gravíssimas a pessoas que foram acusadas injustamente, tiveram que passar por tribunais e etc, sendo inocentes. A gente tem histórias de divórcio, histórias de luto, né? E de como as pessoas continuaram crendo e caminhando com Deus em meio ao sofrimento e à dor. Então é um livro que eu super recomendo. Eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro agora, sobre o que mais trabalhou na minha vida, né? Mas se você estiver passando como eu por um período de extrema adversidade, né, com dor, com luto, com preocupações, com medos, com ansiedades, com certeza é um livro que vale a pena você adquirir, você pegar emprestado, você ler, né, inteiro. Coisas que mais trabalharam na minha vida, assim, né? Eu gostei muito da parte que ele fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, porque, engraçado, eu descobri isso com 44 anos, é tão óbvio, ainda mais pra mim que sou psicóloga, né? Mas não basta a gente ouvir a palavra de Deus, não basta a gente ler. Tem que ter uma coisa chamada insight, né? Tem que cair uma ficha dentro de você para aquilo realmente ser transformador. Eu ouvi a história de Sadraque, Mesaque e Abednego desde que eu sou criança. Eu me lembro das tias lá contando pra gente com flanelógrafo, da história do livro de Daniel. Sempre gostei dessa história. Mas, assim, uma frase mexeu comigo de forma muito mais intensa agora do que nunca, né? E é aquela parte em que, diante da fornalha, os três jovens falam para o rei o seguinte: olha, rei, se o meu Deus quiser salvar, se o nosso Deus quiser nos salvar da fornalha, ele pode. Se ele quiser, ele pode. Mas ainda que ele não nos salve, a gente vai continuar confiando em Deus, né? E a grande mensagem, eu acho que dessa época pra gente é que o que importa é nós continuarmos confiando em Deus, em meio a tudo que a gente tiver que passar, né? Isso é uma prova de fé e de compromisso que só Deus mesmo pode gerar dentro de nós, mas que muda tudo, né? E daí ele vem com uma outra história, que é a história de José. E aí ele vai falar uma série de coisas sobre o sofrimento de José, ali a vida de José, o que acontece com ele, é vendido como escravo, vai pra cadeia, passa por N situações, mas depois ele entende no final o propósito de tudo isso, né? E o que ele fala sobre a história de José é que não existem coincidências, né? Que aí ele mostra pra gente assim todos os passos que, se não tivessem acontecido, José não teria ido para o Egito. Né? Então os irmãos não estavam no campo que costumavam estar, estavam mais distantes, então por isso eles se sentiram mais à vontade para vender José. José não sabia onde era o campo, ele encontra um homem desconhecido que sabe exatamente onde estão os irmãos dele, aí ele vai. E aí, a mulher de Potifar se apaixona por José, José vai parar na cadeia. E todas essas pequenas coincidências acabam transformando aquele destino inicial que Deus sempre planejou para ele, que era de ser o resgatador do seu povo ali na fome do Egito, né? Possível. E aí ele vai contar a história da própria igreja dele, da série de coincidências que fizeram com que ele se tornasse um presbiteriano, que ele se tornasse um pastor, que ele fosse para Nova York e abrisse essa igreja, que é uma bênção, uma igreja enorme, né? Uma igreja que faz muita diferença ali em Nova York. E aí ele vai subindo as coincidências, ele chega até o escândalo do Watergate. Se não tivesse acontecido o escândalo do Watergate, o vice-presidente não teria se tornado presidente, o filho do vice-presidente não teria a influência que teve para enviar determinado professor para determinado seminário. Então, assim, tudo na vida da gente é encadeado.
a sua vida, a vida das pessoas que estão ao seu redor, as nossas escolhas, por mais que a gente erre, Deus ainda estrategicamente utiliza esses erros para cumprir o seu propósito. Né? Então nada que acontece na vida da gente é em vão. E aí no fim ele vai falar sobre Jó, né? E ele comenta todo o sofrimento de Jó, o diálogo dos amigos, que é muito infeliz, a forma como Deus trabalha, a forma como Deus transforma Jó e faz dele um servo de um nível ainda mais íntimo de Deus por causa da aprovação. E no final ele termina com uma frase que eu achei genial, que ele fala assim, que Jó nunca soube de fato o porquê de tanto sofrimento, né? Se Deus tivesse contado para Jó, olha, você vai ser conhecido daqui 3.000 anos, você vai ser um exemplo que vai incentivar as pessoas a enfrentarem o seu sofrimento com paciência. Talvez ele pensasse, poxa, tudo bem, agora entendi, valeu a pena. Mas Jó nunca teve essa resposta. Mas, em vez disso, Jó viu a Deus, né? E ele teve uma experiência ali de epifânica, transformadora. Poxa, ele viu a Deus. E aí ele termina assim dizendo, olha, melhor a gente não saber os porquês da nossa história, mas ver a Deus. Né? Então essas coisas têm trabalhado intensamente dentro de mim nesse período. E eu queria compartilhar com vocês, porque a gente precisa tanto crescer espiritualmente, a gente precisa tanto sair das nossas mesquinharias, da nossa pequenez, do nosso egoísmo, das nossas tentativas de controle do que acontece na nossa vida e na vida das outras pessoas. Né? A gente precisa tanto de esperança, a gente precisa tanto perceber que a nossa vida, junto com a de milhões, é uma grande tapeçaria, é uma grande obra de arte que Deus faz, né? E a gente só vê um pedacinho e a gente nem vê o lado certo, a gente vê o lado do avesso, né? E um dia a gente vai compreender, vai poder olhar essa obra de arte de uma forma completa e perceber que cada coisa que aconteceu na sua vida, de bom e de ruim, tinha um propósito, porque Deus é soberano e as coisas não são aleatórias, né? Então cada não de Deus tinha um propósito, cada sofrimento que você enfrentou tinha um propósito. E o livro traz muito essa ideia do crescimento, do sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Então, a forma como a gente lida com o sofrimento é muito importante. Né? Se você lidar com o sofrimento realmente crendo que Deus está presente, mesmo quando você não sente Ele presente, se você lidar com o sofrimento de uma forma assim, profunda, inteligente, de uma forma maior, você pode sair disso com uma força maior, com uma capacidade maior de consolar outras pessoas, com uma impressão de sentido de vida muito mais profundo. Né? Então, o desafio desse livro é ensinar a gente a caminhar com Deus no meio da dor e do sofrimento, sem perder a esperança, e sabendo que, por maior e mais longo que seja o seu sofrimento, Deus está do seu lado. Né? E aí eu termino com a mensagem da Páscoa, né, do servo sofredor. Tudo aquilo que Cristo passou na cruz foi muito maior do que qualquer coisa que a gente possa enfrentar. E então ele compreende os nossos sofrimentos. Ele é um advogado que passou pelas mesmas dificuldades que a gente. Ele é um mediador que compreende a nossa dor. Ele compreende quando a gente se sente rejeitado, quando a gente se sente abandonado, quando a gente se sente ferido, quando a gente se sente traído, quando a gente perde alguém que a gente ama, porque Jesus, naquele momento da cruz, ele perdeu quem ele mais amava, que era o pai dele. Né? Então, assim, são coisas que só quem realmente lê a Bíblia e ouve, estuda a história de Cristo e se depara ali com aquele Cristo crucificado por você e por mim, que é capaz de introjetar isso e transformar isso em força, né? Então, Jesus Cristo, ele tá conosco no nosso sofrimento, em todos os momentos, e Deus não se agrada da nossa dor, mas às vezes ela é necessária para nos fazer crescer, para nos fazer sair das nossas zonas de conforto, para nos fazer desistir das alegrias fúteis desse mundo e para nos fazer olhar para Deus, para nos tornar pessoas mais capazes de ver a Deus, né? Como foi o caso de Jó. Então eu recomendo esse livro para vocês, eu desejo a vocês uma boa Páscoa e me compadeço aí com todas as famílias que perderam seus entes queridos, que têm pessoas doentes, que tiveram perdas grandes, sejam perdas relacionais, perdas materiais, mas que a gente nunca tenha que enfrentar uma perda espiritual dessa dimensão, que é de abandonar a Deus, de perder a nossa fé, de desanimar da nossa vida por conta do sofrimento.
Um abraço muito grande. A gente vai voltar com as lives aí no final do mês. O próximo livro que eu vou indicar é literário, mas eu vou fazer um esforço agora também para estar indicando ensaios e livros mais dissertativos nesses aspectos mesmo de espiritualidade e tal. A gente está comprando vários livros do Francis Schaeffer, aí eu e o Marcos, para a gente poder gravar os vídeos falando sobre esse grande teólogo. E a gente tem uns projetos interessantes aí em torno de literatura cristã e também cultura secular, para a gente continuar crescendo e dando um pouco de sentido para a nossa vida. Um abraço enorme, gente. Fiquem com Deus. Que vocês se sintam amados por Cristo nessa Páscoa. Que vocês se lembrem o que Ele fez por vocês, por mim, por nós, para que a gente pudesse ter a esperança de uma vida eterna. Um abraço imenso. Até o próximo. Tchau, tchau.